Bom, agora eu acho que vai. Eu acho. Eu acho que agora vai. Nossa senhora, esse Instagram dando pala. Meu Deus. Todo mundo ouvindo aí? Tá doido. Instagram deu pala e não dava não. Não ia de jeito nenhum. Ai, vida. Mas é isso aí. Frio pra danar, hein? Como é que vocês estão aí? Aqui o bicho tá pegando. O volume tá ok, né? Show. Tá mandando pro pessoal aí. Vamos começar sobre a prova oral, hein? Prova oral é o bicho. Eu sou do sul de Minas aqui. O frio tá. Vem que vem. Vem que vem o frio. Aí o Christian já tá aí, gente, professor de oratória. Já já ele vai entrar para ensinar vocês a não travarem, a como se expressar melhor, a como vislumbrar o conhecimento e externalizá-lo, né? Num momento de tensão. Então, professor de oratória é fantástico. Depois eu vou até pedir para que vocês o sigam, porque vou auxiliar muito vocês nesse momento do certame, que é a prova oral. Muito conteúdo gratuito. Então entre em contato com ele que ele vai dar uma moral para vocês. Então a gente já vai começar. Prova oral CFO PMMG. A live vai ter como base o edital CFO 2020. Teve algumas alterações, nada muito substancial. E bora mandar bala. Bora conversar sobre prova oral. Eu tenho certeza que fala em prova oral já dá aquele frio na barriga, né? Quem não, né? Quem nunca? Imagina, uma prova oral, você está diante ali de uma autoridade e você vai ter que falar de um tema tão complexo que é o direito. Então vamos conversar sobre. Boa noite pro Caio, boa noite pro Diógenes, Felipe, o Eduardo, a Amanda, Gian. Então vamos conversar sobre prova oral do CFO 2020. Mas eu vou começar com a notícia boa, pode ficar tranquilo. Gente, de todas as etapas do certame, a que menos você precisa se preocupar realmente assim de ficar extremamente tenso é a prova oral. A prova oral é que tem a menor índice de reprovação e penso eu que a prova oral tá ali para cumprir tabela. Porque a pessoa que passa na objetiva e na dissertativa, a prova oral vai ser uma melzinha na chupeta, tranquila, e eu vou expor para vocês argumentos razoáveis para demonstrar isso. E eu quero que todo mundo aqui da live saia mais tranquilo, aqueles que têm medo da prova oral. Não preocupa com prova oral, vou mostrar para vocês tintim por tintim, porque o porquê dela não ser a pior das nossas preocupações. Então eu fiz a prova oral do último CFO e inclusive já estava reprovado no psicológico. E ela é uma das últimas etapas. Eu estava reprovado no psicológico já, ou seja, quem que tem ânimo para estudar quando já está reprovado em uma das etapas. Ainda assim, sem me empenhar ao máximo, eu tirei 90 pontos na prova oral, sem me empenhar ao máximo. Então fiquem tranquilos, não sou nada especial. Vou mostrar para vocês algumas estratégias e como deve ser o estudo para a prova oral. Mas ó, já fiquem tranquilizados, já dei essa notícia exatamente por isso. Gente, todas as etapas do certame, praticamente, elas são classificatórias e eliminatórias. O que isso significa? Algo ser classificatório quer dizer que ele vai somar pontos na sua aprovação no certame. A prova oral não é classificatória, ela é só eliminatória, ou seja, você tem que tirar uma certa quantidade de pontos para se manter no certame. De 50 pontos, metade, 50%, para mais, você continua no certame e é correr pro abraço, correr pra vaga. Então, gente, você tem que chegar lá e fazer 50%. É você contra você mesmo. Quem tira 100, quem tira 50 é a mesma coisa.
mesma coisa. Então não precisa mitar, não precisa querer ser ministro do STF explanando conhecimento. É 50 pontos. Tirou 50 pontos, tá dentro do certame. Ela só elimina. Penso que ela exista no certame da PM, justamente por ser um concurso jurídico. Compreendem? Então você pega outros concursos tipo, para delegado, magistratura, promotoria, defensoria pública, advogado-geral da União e segue relação, são concursos muito complexos na prova oral. Isso não acontece com a PMG. Então é o seguinte, prova oral vale 100 pontos. Prova oral vale 100 pontos. E o que você tem que fazer desses 100 pontos? Tirar 50. Tirou 50, tá dentro. Acabou, não tem briga nem nada. E como ela é dividida? São 4 provas. 4 provas divididas em 2 dias. Normalmente um final de semana. O histórico sempre aponta finais de semana. Em um dia você vai responder dois blocos de matéria. No segundo dia, mais 2 blocos de matéria. Como foi o meu CFO 2019? Vou falar aqui o dia e a prova que foi. No primeiro dia 3 de agosto de 2019, lá em Belo Horizonte, no bairro Prado, na escola lá na academia de polícia, no primeiro dia eu fiz prova de direito constitucional e prova de direito penal comum e militar. Ou seja, eu fiz essas 2 provas num dia e vou fazer mais 2 no outro. Então, primeiro dia, constitucional e direito penal comum militar. Como que é a preparação? Como que é chegar lá? Você vai chegar no portão cedinho, todo mundo junto, todos os candidatos do certame juntos, para evitar, né, que saia, por exemplo, vaze questão, um candidato tenha comunicação com o outro, não tem nada disso. A Polícia Militar de Minas Gerais é extremamente organizada em seus certames e é um sucesso. Então você vai chegar, você vai direto para uma salinha. Na sua salinha está a sua turma. Dali você não sai mais. Você fica confinado, né? Muitos chamam ali de quarentena. E você só vai sair dali para uma outra sala que está o seu examinador. Correto? Só que nessa sala você vai poder continuar estudando. Pode levar o seu material. Só não pode dispositivos eletrônicos ou algo nesse sentido. Que você vai deixar lá na mesa na frente. Então você continua estudando tranquilo. Esperando ser chamado para você ir para o seu examinador. O que acontece? É uma questão por bloco de disciplina. Então, uma questão no primeiro dia para direito constitucional e outra questão para direito penal comum e militar. Ou seja, direito penal comum e militar são juntos. Aí, o que acontece? Você vai chegar, vão te chamar, você vai para uma outra mesa, para uma outra sala que está seu examinador. Existem dezenas de examinadores. É tudo muito rápido. Isso acontece só na parte da manhã. Na parte da manhã, todos os candidatos já matam ali a prova oral. Então é o seguinte, você está numa sala, você vai para uma outra sala que está seu examinador. Chegando lá, você vai cumprimentar ele cordialmente, né? Vai chamar ele de senhor, douto examinador, excelência, fica a seu critério. O que se exige é apenas o respeito. Os militares não foi exigido apresentação com continência nem nada, dada a celeridade do certame. Então você vai chegar lá, você vai sentar numa mesinha de frente para o examinador, tem uma câmera, você vai falar o seu nome para a câmera e a prova que algo nesse sentido, e vai ter uma folha, tipo assim, vai ter uma folha virada de cabeça para baixo lá na sua mesinha, beleza? Então você vai se apresentar, o examinador vai te passar ali os detalhes, vai perguntar se você tem alguma dúvida. Se você tiver, você vai perguntar para ele, super tranquilo. E depois ele fala o seguinte, você está preparado? Você vai confirmar, ele vai falar o seguinte, você vai virar a folha, vai ler a questão. A partir do momento que você termina de ler a questão, começa a correr o tempo. O tempo são 5 minutos, correto? Então, você virou a folha e começou a ler. Aí beleza. Eu vou na primeira questão aqui, no direito constitucional da minha prova. Do direito administrativo. Foi o seguinte, aí eu vou estar com um papelzinho, então eu vou ler, ó. Vai estar escrito assim, conceitue poder de polícia, cite e explique as características, atributos do poder de polícia. Pronto, acabei de ler a pergunta. Quando eu acabei de ler, começa a correr 5 minutos para você respondê-la. Aí quando você vai em cursinhos, né, o pessoal fala que os professores falam o seguinte, não, você tem que falar bem, você tem que aprofundar o tema, você tem que trazer elementos sobre o tema para o seu examinador ver que você tem domínio do conteúdo. Nada disso, galera, nada de corre, não tem nada disso.
É objetividade. O examinador está ali querendo que você seja objetivo. Nada de citar julgado, nada de citar doutrina, nada de nada. O que você teria que falar? Aí você tem três possibilidades. Ou você vai tirar zero, porque você não falou nada. Ou você vai tirar meia questão, ou você vai tirar total. Só tem essas três possibilidades. E os quesitos são extremamente objetivos. Está lá marcado na folha dele. Ele vai marcando, alguns vão marcando durante a sua fala. Se ele está marcando é que você está somando ponto. E outros também não marcam não. Então não preocupe, você não vai saber. Só que quem está preparado já sabe, se sabe ou não a questão. Então tem três possibilidades. Cada prova vale 25 pontos. Então a prova de direito administrativo vale 25 pontos. Normalmente ela é dividida em 5 quesitos. 5 quesitos objetivos, valendo 5 pontos cada um. Isso não é regra, mas isso é o que normalmente acontece. Essa administrativa foi dividida em 4 quesitos, valendo o primeiro quesito objetivo valeu 10 e os demais valeu 5 pontos, até somar 25. Então você tinha a possibilidade de tirar 0, 5 ou 10 no primeiro quesito. No segundo até o quarto foi o seguinte, 0, 2,5 ou 5. Então são critérios objetivos. O examinador está ali, quer celeridade, quer coisa rápida, quer que você seja objetivo, sem inventar moda. Então você tinha que definir poder de polícia, somava 0, 5 ou 10 pontos, depois você falava dos três atributos dele, que é discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. Falou isso? Explicou? 10, acabou. E o que você está focado? Metade ali dos pontos. Gente, somar metade dos pontos é muito tranquilo para essa prova, para quem já chegou até ali, entendeu? Não desespera, não dá louca, fica tranquilo, que dá para passar tranquilo. Ainda mais quem já passou pelo certame inteiro. Então essa foi a de administrativo, beleza? Depois eu abro para dúvidas aí se alguém tiver dúvida, né? Depois foi aqui para vocês terem ideia. Isso tem tudo no banco de dados da PMMG. Depois quem quiser me manda um direct aí que eu dou um jeito de enviar. A prova de direito constitucional foi o seguinte. Aí começou. Aí eu li, virava a folhinha. O que estava escrito na folhinha? O Brasil está vivendo um processo de reforma constitucional que visa modificar a previdência dos brasileiros. Cite quais são os legitimados para propor uma emenda constitucional segundo o artigo 60 da Constituição Federal de 88. Depois, cite qual é o processo de votação e o quórum mínimo necessário para aprovação de uma proposta de emenda constitucional à PEC. Você vai invocar doutrina? Você vai falar de discussão jurisprudencial? Não vai falar nada disso. É objetividade e responder a pergunta com a maior objetividade e mais rápido possível. Entendeu? Aí, essa também foi dividida em 4. Foi dividida em quatro quesitos. O primeiro, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Falou isso? Somou 5 pontos. Tranquilo. Falou metade? 2,5. Não falou nada? 0. Depois, o presidente da República. Olha para você ver. Um dos quesitos objetivos que está lá na mesa do seu examinador era meramente citar o presidente da República. Você somava 5 pontos. A segunda, terceiro quesito, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, somava mais 5. E por fim, era o quórum. Qual que é o quórum para a emenda constitucional? O povo está cansado de saber quando você já está preparado para a prova. Que é o seguinte, considera aprovada em 2 turnos de cada casa do Congresso Nacional, com 3/5 dos votos respectivos membros. Falou isso? Total na questão. Tá vendo como que é o objetivo? Então, não inventa moda. Depois, direito penal, comum e militar. Estou falando tudo de 2019. Falou para você citar e explicar o caminho do crime, ou seja, intercrimes. O intercrimes, quem tem noção básica do direito, vai saber falar alguma coisa de intercrimes. Metade dos pontos eu garanto que qualquer um vai conseguir falar. Intercrimes é o caminho do crime, ou seja, cogitação, preparação, execução. A doutrina traz exaurimento. Tanto que o seu examinador nem exaurimento trouxe. Ou seja, quem conceituou o intercrimes somou 5 pontos. Quem falou cogitação explicou o que é cogitação? 5 pontos. Quem falou preparação explicou preparação? 5 pontos. Quem falou execução e explicou execução? 5 pontos. Somando aqui, 20 pontos. Essa, inclusive, valeu 20 pontos. Que eram divididos por 4 etapas. Beleza, depois direito processual penal comum e militar. Essa aqui foi onde eu perdi ponto. Não me lembrei de uma. Então foi o seguinte, essa vale 25 pontos.
E falava assim, ó, o CPPM, Código de Processo Penal Militar, ao cuidar de medidas preventivas e assecuratórias, define critérios e procedimentos relacionados à apreensão e à restituição das coisas. Nos termos do artigo 191 do CPPM, responda as duas perguntas que você tem que responder. Quem poderá ordenar a restituição? Quem é a autoridade que pode ordenar a restituição? Respondeu. Olha pra você ver que objetivo. Respondeu quem são as autoridades, já soma ponto. Segundo, a coisa apreendida poderá ser restituída desde que. Beleza, terminou de ler a questão, começa a correr seu tempo. O que você vai falar? Ó, você falou autoridade policial militar, somou total na questão. Falou juiz, somou total no quesito. Aí agora, uma das que eu esqueci, segue agora. Que a coisa apreendida poderá ser restituída desde que? Quais são os quesitos para que a coisa possa ser restituída? Aí os quesitos são desde que a coisa apreendida não seja irrestituível, desde que a coisa apreendida não interesse mais ao processo, essa eu lembrei, e desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, essa eu também lembrei. Não lembrei da coisa não seja irrestituível, essa eu não me lembrei. Eu perdi o quê? 5 pontos nela, somei 20, eu precisava de 12,5 na questão para eu ser aprovado no certame. Ou seja, você pode zerar inclusive uma matéria sem problema algum e na outra tirar total. Você ainda está com 50% dos pontos, entendeu? Você precisa somar 50% do todo. Não tem problema você zerar uma disciplina. Só que vocês estão vendo? Não são questões que você zera. Alguma coisa vai sair. Você tem que somar metade dos pontos. Então essa foi a minha prova oral, CFO 2019. E é mais isso, pessoal. Eu vou abrir para pergunta para ver se ficou alguma coisa com muita dúvida, mas é o seguinte, como eu me preparei, esse aqui é meu caderno de prova oral. Até pretendo, né, ao pessoal que já é cliente, em arrumar alguma forma daqueles que passarem de eu acompanhá-los. Vou uma espécie de mentoria, vou ver o que eu tenho a condição de fazer. Então, qual que é a forma de estudar? É praticamente a mesma coisa. Só que qual que é o bizu? Você tem que ficar ligeiro o seguinte. Você viu que a prova são critérios objetivos divididos por quesitos? O que você vai fazer durante seu estudo de revisão para a prova oral? Você vai separando aqueles artigos que têm quesitos objetivos e que normalmente varia ali entre 4 e 5 objetivos. Por exemplo, lá, os legitimados para emenda constitucional e seu quórum. Tem lá dividido em alíneas. E como que ficou meu caderno? Todo dividido. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Processo penal. Outra, busca domiciliar. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exceções. 1, 2, 3, 4 e 5. Um debaixo do outro. Porque assim você já fica bisurado lá pra prova. Eu cheguei com isso aqui lá na sala, esse caderno, e eu sempre não tive problema nenhum em conversar com as pessoas. Comecei a conversar com os outros candidatos. E alguns solicitaram, a gente ficava tirando dúvida, dialogando um com o outro, não tem problema nenhum. Um ficava falando, vai cair tal coisa, o que é isso, o que é aquilo. Inclusive, essa de poder de polícia e de seus atributos, a gente falou na sala minutos antes. E eu tirei total nela em razão de termos falado minutos antes. Então, isso aqui ajuda muito. E o pessoal, quando viu esse caderninho lá, o caderninho rodou na sala inteira. O pessoal ficou louco com o caderninho. E eles me acharam maluco. Você tá reprovado no psicológico, tem que ir fazendo prova oral? Eu falei, esse aqui conta como experiência para demais concursos, ou se eu fizer o CFO novamente, eu já vou tá bisurado no certame, acostumado. Então é controle de nervosismo, e eu mostrei para vocês que não é algo tão complexo para aquelas pessoas que já passaram pela prova objetiva, dissertativa, TAF, e tá no certame dentro das vagas ali. Não é um motivo para você se preocupar. Se eu não me engano, teve 2 ou 3 reprovados que provavelmente já estava reprovado em etapas anteriores e não se preparou, foi lá só ver como é que era, entendeu? Podem ficar tranquilos. Eu vou responder umas perguntinhas e vou trazer o professor de oratória. Fica aí, porque o professor de oratória vai dar dica. Porque qual que é o perigo da prova oral? Você travar e não sair nada. Então fica aí que o cara é massa e vai tirar umas dúvidas de vocês para não travar e expor o conhecimento que você tem, que com certeza você tem. Ele vai traçar estratégias para que você externalize aquele conhecimento diante de uma autoridade, que não é algo tão simples, não é algo que a gente está acostumado.
Amanda falando, a Amanda tá sempre aí, um abraço, Amanda, obrigado. Eu estaria chorando feito doida. Pode ficar tranquila ali. E o examinador normalmente é gente boa, ele tá ali só pra analisar objetivamente você, não vai analisar sua roupa, não vai analisar nada. A roupa também é outra coisa que o pessoal quer ir de terno completo, esquece isso. Eu fui de calça jeans e camiseta polo, se eu não me engano. É super tranquilo. O Denison perguntando se militar foi falado. Não, militar foi civil. O militar nem prestar continência precisou. Normalmente quem tá lá é tenente pra cima, como examinador. Nem isso precisou. São quantos examinadores por matéria? No meu foi um examinador. Apenas um, gente boníssima. Foi tranquilo, até ri lá na hora. Foi massa. O Léo perguntando exatamente o que eu respondi, que se precisa de ir de terno e gravata. Ah, já respondeu isso aí. Tranquilo. O Renato falando, se tem cronômetro para o candidato não estourar o tempo para responder. Você fica sabendo quanto tempo você pergunta para ele, ele te fala. Gente, 5 minutos é uma eternidade para essas questões. Pode ficar tranquilo que não gasta tudo isso. O Adriano perguntando se eu tentei CFO passado. Tentei. Tudo isso que eu estou explicando, Adriano, foi de CFO passado. Eu fui reprovado no psicológico, porém fiz todos os certames e estava dentro das vagas. O Ito perguntando se o pessoal demorar a responder, perde ponto. Não perde. O critério ali é objetivo. O candidato falou o que está no caderno lá, você viu? É objetivo. Marcou ali e acabou. Pode demorar os 5 minutos, não pode extrapolar. Então apenas uma pergunta fica na folha, não pode escolher a pergunta, não, você não escolhe a pergunta, não. Todo mundo vai responder a mesma questão. Todos do certame é a mesma questão da isonomia. Então você vai, isonomia e pessoalidade, vai responder a única pergunta que está na folha. Você vira ela e fica sabendo. Em alguma das fases já é necessário tirar a barba? Não, essa exigência não existe. É a mesma pergunta para todos ou é sorteio? Mesma pergunta para todo mundo. A arguição é feita no auditório junto com os demais candidatos? Não, é você o examinador e a câmera. Acabou. Numa porta fechada ninguém pode nem ouvir. Ô Adriano, brigadão. Falando que na próxima eu consigo. Que muito obrigado. Eu podendo te ajudar é só falar, meu cara. Um abraço, boa noite. A live vai ficar salva? Vou tentar, mas Instagram buga demais e eu não sei nem o que fazer. Ô Lucas, não tem problema, não. Você pode falar 1 milhão de coisas erradas. Porém, falou uma vez certo, falar certo é o que conta. Então é o seguinte, às vezes lá os legitimados você não lembra, começa a misturar legitimado de ADI com emenda constitucional, vai falando tudo. Vai falando tudo, porque falar errado não perde ponto. Falou certo, marca. Ana Fius interessado no meu caderno, a gente vai. Você já comprou meu material, né? E pode ficar tranquilo que eu não vou deixar vocês na mão, não. Vamos conversar sobre. Só um avaliador por candidato. A Gisele perguntando se caso você travar em ficar em silêncio, se o examinador fala alguma coisa. Não fala nada. Você pode ficar 4 minutos raciocinando. No minuto final você falar a questão inteira. Sem problema algum, o examinador não vai te encarar com maus olhos. São extremamente profissionais, sérios. E você vai falar no minuto final ali e ele vai respeitar aquilo tranquilo. Você vai tirar a nota igual igual qualquer pessoa. O Adriano falando que é tenente aqui, ó. Um prazer receber você aqui na minha live, meu cara. Um abraço. Sempre agregando aí. Ótima instituição. Foi um prazer passar pelos certames. Vou tentar salvar a live sim. É isso mesmo, Diógenes. Lá não há separação de candidato militar ou civil. A isonomia e pessoalidade é seguida à risca lá no certame da Polícia Militar. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Denis. Não, ô Felipe, no mesmo dia sim, só que depois são dois blocos de matéria num dia e dois no outro, então são dois examinadores em regra. Sim, Ítalo, lá falava que tinha que citar e explicar as fases do intercrimes. Não, Matheus, essa é uma boa pergunta, perguntando se tem interferência do examinador, assim como nas provas de delta. O examinador não fala nada.
Fica lá tranquilo, ele sempre numa postura passiva, esperando que você entregue a ele aqueles elementos que são objetivamente examinados. Não fala nada, o examinador é super tranquilo, às vezes você pode perguntar para ele, você está satisfeito? Vai dele responder ou não, normalmente não respondem. E você pode encerrar a questão antes dos 5 minutos. Eu fiz isso em várias. Respondi em 30 segundos, por exemplo, lá o quórum da emenda constitucional e os legitimados, falei, me dou por satisfeito, examinador. E ele já fui para a próxima. Ô, é isso aí, já não tem pergunta mais. Ô, Christian, me manda aí um pedido para entrar na live. Vamos falar pro pessoal sobre oratória, para o pessoal ficar tranquilo e vamos traçar algumas estratégias aqui do que eles devem fazer. Tô esperando o Christian me mandar aqui a solicitação para ele entrar. Já aceitei aqui. O professor vai dar umas dicas para vocês de oratória, pessoal. Aí, ó, o Boa, Christian aí. boa Fala, meu noite, querido. irmão. Tudo Boa bem? Muito noite. obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Aqui, excelente sua aula, muito prática. Eu não me interesso por concursos militares, mas eu me senti muito preparado para fazer. E eu acredito que se eu tiver essa vontade um dia, recomendo vocês, galera. Vai dar certo sim, Otávio. Quando a live acabar, você aperta lá salvar no IGTV, ela salva. Galera, salva, clica em salvar lá no Instagram. Quando chegar próximo da sua prova, assiste de novo. Ou se você quiser, dá um jeito de salvar a live no seu celular. Tem uma extensão do Google Chrome que chama Instagram for Chrome, sei lá. Mas é uma extensão que você consegue baixar a live de qualquer pessoa. Eu recomendo que vocês vão lá, só por garantia. Qualquer coisa vocês me mandem um direct depois aqui, que eu olho no meu computador qual que é a extensão ali. Mas é uma garantia que você vai ter essa live para sempre. E é um material de muita qualidade para vocês revisarem, porque, nossa, Otávio, você passou muita tranquilidade, os bastidores, como é que foi, a questão da folhinha e tudo mais. Eu acho que está todo mundo muito bem preparado. Conforme você disse, é uma das últimas etapas do certame. Então, via de regra, quem chegou ali tem capacidade para passar. Como você falou, parece que é mais para cumprir tabela, exatamente pelo fato de ser metade dos pontos. Não me pareceu algo carrasco assim, para cortar cabeça e tudo mais. É mais para avaliar se você consegue. Mas tudo, como o Otávio falou, de uma maneira muito objetiva. Eu fiquei impressionado com isso, porque não é como um processo seletivo, que eles vão observar se você gaguejou, se você travou, a sua roupa, o seu jeito de falar e expor as ideias. É uma pergunta papum, respondeu, tá ok. E vou te deixar fazer algumas perguntas para mim, Otávio, e depois a gente vai trocando esse papo e depois eu faço algumas considerações finais do que eu acredito ser importante falar sobre a minha prova oral. Não, ótimo. E obrigado por você ter comparecido à live, né? Estamos aí Ah, que isso. com quase 70 pessoas interessadíssimas na prova Muito oral. massa. E o que acontece? Eu acho que o maior medo do candidato, o candidato sabe a matéria. Só que é o seguinte, entre saber e externalizar aquilo que está concebido na mente, é um processo que deve ser construído e treinado. E você é um exemplo de traçar estratégias de como, por exemplo, não travar naquele momento de tensão. Porque tranquilo, Uhum. como um passeio no parque, ninguém tá. Só que quais são as dicas, né? O bizu que você daria para que esses candidatos não travem na hora e saibam externalizar aquilo que está colocado na mente? Perfeito, Otávio. Primeiro bizu, então, é baixar a extensão do Chrome, deixar essa live acessível para vocês revisarem, porque o melhor bizu do que assistir essa aula de novo, eu acho que não tem. Você passou tudo de uma forma muito mastigada e acessível. Mas vamos lá, a gente se preparou e chega o momento da prova em que o nosso conhecimento vai ser colocado em tela, em voga, né? Isso por si só, como você falou, já é um foco de tensão, mas tem um lado bom porque tudo é feito de uma maneira muito limpa, de uma maneira muito organizada, como você ressaltou. Eu acho que isso é uma vantagem tremenda, gente. Não é como um exame de autoescola, que existe uma padronização, mas chega lá,
é um monte de coisa atravessada, bagunçada, então cada um é avaliado de um jeito. Achei muito legal essa consideração que você fez. Mas como a gente se prepara para não dar um branco, por exemplo? Eu acho que, como você falou, Otávio, é processo, é trabalho contínuo. E o que eu faço para não dar branco? Eu foco de uma maneira muito objetiva na minha preparação. Quando a gente se prepara com a intenção de decorar, tá, eu vou ler esses artigos aqui, eu quero decorar todos esses artigos. Essa decoração estática, ela é muito boa para repetição, mas ela é ruim para externalização. Porque diante de outros fatores que fogem do nosso controle, como o fato de estar sendo avaliado, o fato de ter um interrogador, um professor, um avaliador nos olhando nos olhos, podem ser fatores que desencadeiam em nós algum sintoma de ansiedade. Mas o primeiro fato, pessoal, é você, de alguma forma, já começar a se ambientar com o olhar nos olhos. Porque quem não pratica isso no dia a dia, vai chegar lá, vai encontrar alguém que, por mais sereno que ele possa estar, vai estar olhando no seu olho por uma questão de respeito e de pertencimento àquele momento. Se você não está em paz com o olhar de outra pessoa, pode ser algo que te faça sentir como nu ou julgado de cima embaixo. A questão do olhar, ela é muito frutífera e muito grata, porque o olhar, ele é como se fosse uma água gelada que a gente entra, ai meu Deus, essa água aqui está gelada demais, mas aí você esforça, você reforça, você se condiciona a ter naturalidade para olhar nos olhos. Isso a gente consegue praticar com a família, Esse ambiente de quarentena está um pouco mais complexo, porque as interações sociais estão bem reduzidas, mas é algo que a gente consegue trabalhar e, principalmente, entender o nosso semblante perante um olho no olho. Porque se a gente não está acostumado a olhar nos olhos, a gente faz isso ou para ameaçar ou para seduzir. E lá na hora você não quer nem ameaçar nem seduzir o seu avaliador. Então, crie esse hábito para você se familiarizar com essa questão, para que isso não seja suficiente para te desencadear algum sintoma de ansiedade. Mas, surgiu algum sintoma de ansiedade, racionalize. O Ítalo fez uma pergunta, e se você demorar 3 minutos para responder a pergunta dentro dos 5? É algo que eu recomendo que você entenda que são 5. Otávio, só uma pergunta. Pode entrar com relógio lá nessa etapa ou não? Não pode, mas Beleza. O examinador te fala. Se você perguntar, Tá. ele te fala quanto tempo você tem. Perfeito. O que eu acho sobre demorar para responder? Eu acho que você que chegou nessa etapa, você já tem repertório para fazer essa resposta, você passou por outros processos, você estudou bastante. Então, evite ficar pensando demais, porque se pensar demais pode te deixar frustrado, pode desencadear uma ansiedade em você, e aí você percebe que sua mão está tremendo, no que você olha que sua mão está tremendo, você fica mais ansioso, e no que você fica mais ansioso é uma resposta do seu corpo a mão tremer mais, então você entra num ciclo que vai te prejudicando a acessar esse conhecimento que você tem, por estar nessa etapa do processo, mas que muitas vezes, por demorar muito para responder, fica naquele... E aí vai uma dica. Ele é extremamente frustrante para você. Se fosse um processo seletivo que a outra pessoa estivesse te avaliando subjetivamente, eu ia falar que é frustrante para outra pessoa também, isso cria desconexão. Mas lá você não está tão preocupado em se conectar com o cara. Você tem que dar as respostas. Só que trabalha, gente, no cotidiano de vocês, evitar proferir esses... porque isso é como o arranhar das unhas no quadro de lousa, que dá aquela coisa irritante, isso vai te irritando e vai mostrando para você que a resposta ainda não veio e vai te deixar ainda mais ansioso. Mas então, se familiarize com o olhar, para que o olhar do avaliador seja a última das suas preocupações. Estude de uma maneira não estática. E qual que é? Apenas decorar e repetir, para mim não é suficiente, porque lá na hora você vai ter que verbalizar, externalizar. Eu acho que uma excelente forma de se preparar, Otávio, é simular, pegar essas questões que você apontou, outros editais que já aconteceram, e se acostumar a ensaiar de uma maneira metódica, de uma maneira organizada, a responder essas perguntas oralmente. Seja por vídeo, seja por áudio, até para você ter um retorno e depois você vai acessar o espelho da prova e pode fazer essa correção. Mas só para você se familiarizar e adquirir o que eu chamo de horas de voo. Essas horas de voo são o seguinte: quanto mais em prática você tiver em verbalizar respostas,
que não é algo tão trabalhado, que a gente está muito acostumado a escrever, mais horas de voo você vai admitindo. E aí você tem tantas horas de voo, você vai ficando tão experiente naquilo, que chega lá na hora, há uma mudança na pergunta, você estudou para ser perguntado de uma tal forma, ela veio com outros termos, uma outra abordagem, e aí fica como se fosse um piloto que ele está acostumado a sair de São Paulo para Miami, só que descobre que está tendo um vendaval lá em Miami, não vai poder pousar. E eles dizem, olha, você vai ter que pousar em Washington por causa que Miami está fechado. Um piloto com muitas horas de voo, ele vai dizer, ok, eu conheço a minha ferramenta, eu conheço a minha capacidade, vamos para Washington, depois a gente vai para Miami. Alguém com poucas horas de voo vai falar, ixi, eu só sei ir para Miami, estou ferrado. E aí vem aqueles processos de ansiedade. É legal que você se conheça para observar se a sua voz trava, se é a sua mão que treme, se é o seu rosto que esquenta e fica vermelho. Mas só para você racionalizar isso. Apareceu o sintoma, age de maneira muito prática. E entenda onde e o que você está fazendo. Poxa, eu estou tímido, estou inseguro, a resposta não está saindo, mas de uma maneira muito rápida você vai falar, ok, eu estou participando de um certame que separa a minha pessoa do meu sonho. Meu sonho é ser da Polícia Militar e é de esperar que eu esteja enfrentando isso daqui. Ok. Isso é legal, Otávio, para a gente não romantizar o negócio. Ai, meu Deus, por que caiu essa pergunta? O que eu fiz para merecer isso? Acho que foi porque eu xinguei o meu cachorro e não sei o quê. E começa a ir longe demais. E é legal porque quando a gente racionaliza a questão, a gente dá um tamanho para ela. Quando a gente não racionaliza, ela toma o tamanho que ela quiser. E aí ela fica gigante, muito maior do que a gente, e vem essa romantização, essa vitimização que não são nada positivas para o processo. Então eu acho que familiarizar com o olhar, para que ele seja a última das suas preocupações, praticar a questão da oralidade, verbalizar as respostas, depois você vai ouvindo o áudio, corrigindo o seu espelho, você pode fazer isso sozinho. Se tem algum parceiro seu de estudos, o Otávio mostrou para a gente que lá no dia ele estava compartilhando os livros dele, ou seja, o que nos impede de chamar um parceiro de estudo? Poxa, vamos tomar as questões, vamos fazer aqui um simulado de prova oral, você me pergunta, eu te pergunto, e aí faz isso bem baseado no que o Otávio falou. Quanto mais a gente simula, gente, mais a gente se familiariza com o negócio, e aí chega lá, é mais um dia do negócio. Então, Otávio, você que é fera aí, você está estudando aqui junto comigo, a gente vai entrar numa sala vazia, vai ter um papel em branco voltado para baixo lá. Assim que eu levantar o papel, você põe 5 minutos no cronômetro e eu vou ter 5 minutos para te responder. A gente grava isso no áudio de celular, depois a gente passa corrigindo, beleza? Ok. E aí, hora um faz, hora o outro faz. Você se acostuma a responder com uma outra pessoa parada em pé na sua frente. Isso tudo vai tornando a questão familiar para nós, porque, de fato, eu não estou acostumado a chegar num lugar, virar uma folha e responder para alguém parado em silêncio, me olhando. Então, se eu me familiarizar com isso, chega lá, eu já estou, de certa forma, preparado. Eu acho que isso tudo, Otávio, aliado com a consciência de que horas de voo nos deixam em prontidão para reagir perante expectativas não esperadas, ou seja, não era uma expectativa, fugiu da minha expectativa. Como é que eu respondo isso? Com horas de voo, com prontidão, com tranquilidade, com conexão. A gente só conecta com o outro para responder se a gente está conectado com a gente. Então vale lembrar de uma noite de sono bacana, né, Otávio? Usar a roupa que você se sente bem. O Otávio sentiu dentro também de um limite de bom senso, né? Mas o Otávio se sentiu bem estando de calça jeans e polo. Às vezes, se ele tivesse ido de terno para cumprir um requisito que nem existe, de alguma forma ele poderia estar arrastando aquele terno. Ou da mesma forma, ele ama andar de terno, na faculdade ele andava de terno, ele é igual aqueles senhorzinhos que andam na rua, já viu, Otávio? Que andam de terno o dia inteiro. Aí chega lá no dia, ele tira esse terno. Também não é um indicado. Se é livre, vai de terno, vai de calça jeans e bermuda. Vai olhar o edital, não permite bermuda. Então, ok. Exatamente. Ah, eu adoro andar de chinelo. Opa, toma cuidado. Mas você trouxe, Otávio, uma leveza para o negócio que eu acho que foi muito bacana para a gente entender que não é um bicho de 7 cabeças, né? É a última das etapas. Isso tudo, gente, é para te deixar otimista, caprichoso. Não é otimista de, vai dar tudo certo, o Otávio falou que é tranquilo, não vou me preparar mais. Mas sim um otimismo caprichoso. O que isso significa? Eu vou me preparar da melhor forma possível, mas eu já entendi
que o desafio é para mim, eu dou conta. Então, o otimismo caprichoso é você entender que vai dar tudo certo, mas você vai fazer a sua parte. E isso ficou muito claro pela primeira metade dessa aula que o Otávio trouxe para a gente. Eu respondi sua pergunta, amigo? Você quer alguma? Perfeitamente, extrapolou todas as expectativas e é exatamente isso que você falou. A ideia de racionalizar aquele processo é extremamente interessante, porque essa maneira que a gente tem de interpretar o desconhecido é perigosa muitas vezes. Essa Sim. interpretação de que interpretar o desconhecido ele pode tomar proporções inimagináveis por você não ter anteriormente racionalizado, é, é muito pautável, né, de compreender. Porque imagina, é uma fase do certame em que você vê numericamente que o número de reprovações são baixíssimas, em que as Uhum. pessoas já vêm de uma preparação constante há muito tempo. Então, é racional esperar que aquela pessoa já tenha conhecimento. Ainda Uhum. assim, ela deixa que aquela fase do certame, que é só mais ali, é um passo para você conquistar seu sonho, tome proporções que você não consegue carregar. Então é Uhum. essa a perspectiva. A intenção da live é o seguinte, gente, não é um bicho de sete cabeças. Essa cruz você consegue carregá-la e vai Perfeito. conseguir. Vai ser apenas mais uma etapa em que dados estatísticos, fatos, elementos reais te demonstram você é capaz. E eu penso que seja isso. Se você não. O que você teria mais a falar diante dessa situação? Ou você quer abrir para pergunta? O que você acha que a gente deve fazer? Eu acho que o pessoal pode ir organizando algumas perguntas aqui nos comentários, qualquer coisa eu vou complementando a minha fala com eles, mas eu acho que é a questão de não caçar cabelo em ovo, né, Otávio? Você disse que as respostas são objetivas, não precisa citar julgado, não precisa citar doutrina. Então, por mais que. Só que é o seguinte, veio vontade de citar e aí você está achando que vai fazer falta, também fala. Porque para que seja algo leve, você siga preparado para a próxima pergunta. Só que isso não vem como um peso, não está no edital que você tem que falar isso. Perguntou A, B, você respondeu A, B, C, D, ok, mas você respondeu A, B, C ou A, B, como o Otávio falou, e sinto-me satisfeito com a minha resposta, vamos para a próxima, você já chega para ela com um grau de assertividade muito grande, porque você foi questionado e você respondeu à altura. Eu acho que é um momento e um movimento de que nos traz prontidão e leveza para encarar o seguimento disso. A oratória envolve muito mais, né, Otávio, na questão da gente ver como a mensagem vai ser passada, o nosso corpo, a questão do nosso olhar, de como a gente interpreta a situação, quais técnicas podem ou não estar presentes. Mas eu acho que é uma maneira, uma abordagem muito legal essa da simplicidade. É simples, não é simplório. Você tem que se preparar, você tem que estudar. O Otávio não disse que ele não estudou, ele disse apenas que ele não estudou com 100% da potência que ele tinha, mas é de se esperar, você veio de todo um processo longo, de uma não aprovação no psicológico, então isso com certeza, a qualquer ser humano, isso vai abalar. Mas você tratou a oportunidade com respeito. Eu acho que é basicamente isso. Não é medo, é respeito. Respeito porque existe uma pontuação mínima, respeito porque é eliminatório, mas respeito de que eu dou conta, eu vou me preparar, e para que isso te coloque numa esteira de movimento. O medo paralisa, o respeito movimenta. Eu respeito essa live, então eu me preparei, eu estudei, eu fiz um roteiro, mas eu não tenho medo dessa live. Eu estou preparado, te conheço, as perguntas vão ser legais. Se tiver algum comentário que eu não sei responder, eu penso aqui com você, não acessei, firmo um compromisso de responder depois. Mas isso é respeito, pessoal, não é medo. Porque se eu tiver com medo, eu fico ressabiado. O medo nos faz aquela coisa de essa pergunta aí deve ter alguma coisa. Não é possível que ele me perguntou o que é poder de polícia. Isso está na lei, está certinho, eu estudei. Eu tenho tanta certeza disso que não é possível que é tão fácil assim. Só que é fácil para você que estudou, então não é hora de fazer juízo de valor de dificuldade de questão. É hora de responder com objetividade, né, Otávio? Tem uma pergunta Exatamente. aqui. Pode escrever as respostas antes de falar, Otávio? Qual que é o sentido dessa, hein? Pode escrever essa resposta antes de falar. Pessoal, já vai mandando pergunta aí para aproveitar o Christian e vamos usar e abusar dele aí nesses minutos finais. Estou à E, disposição. ô Ana, eu não entendi muito bem as respostas antes de falar. Ah, não. Entendi.
Não, não tem como não, porque você não tem nem lápis lá na hora. Então, Legal. mentaliza, faz o que o Christian falou. Dê seu tempo, entendeu? Você tem uns 5 minutos, você usa ele conforme queira. É melhor você pensar alguns minutos antes, porque você vai ter tempo de sobra. Você viu que as questões são objetivas e você responde em segundos. E quando você estiver confiante do roteiro imaginado, você passa a externalizar aquilo. Otávio, você pode perguntar de novo. Ah, você está com papel na mão também, né? Se você não Isso, entendeu a pergunta, você pode revisá-la, né? exatamente. E aquela questão básica, galera, atenta para o verbo da pergunta, para o imperativo da pergunta, o que de fato ela está questionando, só para você não viajar na maionese, mas se é objetivo, traça um roteiro na mente e não precisa ficar se repetindo até você ter certeza. Como o Otávio falou que é objetivo, o cara vai pescando o que você falar. Então, se você falar algumas coisas além da resposta, ele ouviu os termos-chave, ele se sentiu contemplado, você garante sua pontuação. O eterno estudante falou uma coisa interessante. Vê se você consegue ver aí. É aconselhável tirar algum tempo após a leitura para formular toda a resposta na mente ou ler e começa? Eu acho legal, eterno estudante, até repetir a pergunta mentalmente. Você lê, por exemplo, igual eu fiz com você. Eu li sua pergunta e eu li em voz alta. É aconselhável tirar algum tempo após a leitura para formular toda a resposta na mente ou ler e começa? Nisso, as peças vão se encaixando na sua cabeça. Otávio, você vê algum problema em repetir a pergunta verbalmente para o examinador? Não, não tem problema nenhum. E você pode ler e reler a pergunta infinitas vezes. Igual o Felipe e essa parte, beleza. O Felipe está perguntando aqui se, por exemplo, lá, Christian, você está num nível de horizontalidade. Eu penso que a forma como foi feita a prova, ela é super tranquila. Ela te deixa à vontade, você está no mesmo nível geográfico ali do professor, ou seja, você está sentado e ele está sentado à sua frente. Ele atrás de uma é sentado? Isso, ele atrás de uma mesa. Achei que era em pé. Você tem uma espécie de barreira também, que a sua cadeira normalmente tem algo na frente, uma cadeira. Então vocês, em tese, estão protegidos de uma suposta guerra, que não é guerra ali, é um diálogo. E a pergunta do Felipe é o seguinte: você acha que eu devo encarar o examinador, olho no olho, devo desviar o olhar? Como eu devo proceder? Como deve ser a minha linguagem corporal diante do examinador? Então, Felipe, como eu disse no começo da minha fala, eu acho que é interessante você se familiarizar com isso, porque por mais que você não perca pontos em não olhar o examinador nos olhos, isso indica para você um desconforto de, pô, esse cara tá me olhando toda hora, esse cara tá me fitando, esse cara tá me encarando, esse cara tá me julgando. Quando você se familiariza com o olhar, nada disso ganha tamanho. Ele tá me olhando porque ele é um militar, o olho no olho é um hábito entre os militares, então faz sentido que ele me olhe nos olhos. E se você está preparado, se você, até o momento da sua prova oral, conseguiu criar esse hábito na sua vida, você vai olhar nos olhos também. E aqui eu faço uma ponderação que no começo da minha caminhada como professor de oratória, eu não olhava nos olhos. Só que não tem como a gente ensinar algo que a gente não pratica. Comecei a trazer isso para a minha vida, modelar pessoas que faziam isso, e eu via conexão, eu via verdade, eu via entrega para a comunicação, e comecei a buscar adotar isso na minha vida. No começo, quando você se concentra em olhar nos olhos, requer uma carga mental que você às vezes se esquece o que você quer falar, deixa de falar alguma coisa que você tinha planejado, fala um trem que você não pensava que ia falar. Só que depois você se acostuma e as conversas ficam muito mais conectadas. Você se conecta pelo olhar e aí as coisas vêm mais fácil na sua cabeça. Você fala às vezes coisas que você não planejou, mas se encaixam com aquele universo da comunicação que está sendo criada. E eu ia falar um negócio, deixa eu olhar no seu olho aqui para eu lembrar, tá? Eu sou péssimo nisso, viu? Em olhar nos olhos e manter um fluxo de raciocínio constante. É hábito, velho. É hábito. Não tem jeito. Porque te demanda também energia desviar o olhar. O cara tá olhando para você. Vai olhar para onde? Às vezes ele distrai com alguma coisa na sala, mas o foco é você. E ele olha com naturalidade, porque o militar está acostumado a olhar nos olhos. Nós civis nem tanto, mas faz parte do respeito, faz parte do acolhimento. Eu esqueci o que eu ia falar agora, daqui a pouco eu falo, tá? E tipo, por exemplo, eu tenho comigo uma insegurança no sentido, eu estou dizendo algo, mas eu tenho medo dos meus olhos transparecer, por exemplo, sarcasmo, crítica, falta de humildade. E
tem como alinhar assim o sentimento, a linguagem dos olhos ao que eu quero externalizar na fala? Eu acho que, novamente, é hábito, Otávio, porque com o hábito você entende que você consegue se comunicar sem ser sarcástico, que está na sua cabeça, é uma coisa que você carrega. Poxa, eu tenho a impressão que sempre que eu olho no olho, a pessoa acha que eu estou dando em cima dela. É uma coisa que você carrega, e acaba que quando você carrega, você traz traços disso. E aí é uma profecia que se autorrealiza. A Entendi. pessoa fica com essa impressão, se fosse um amigo, até fala, pô, tá, você está sendo sarcástico. É possível, você está com sarcasmo. Só que não, e aí você vai criando, vai se acostumando. Eu vou ler a pergunta do Felipe de novo aqui, que eu vou lembrar o que eu ia falar. Viu? E O já aproveita. Otávio... Tá, pode falar. Aproveitando uma outra pergunta aqui, que é se não houver alguém para treinar, se você recomenda treinar no espelho. Uhum. O espelho é legal, só que o espelho ele tem uma peculiaridade que a sua mente julgadora ela não desliga. Então, enquanto você está olhando no espelho, você está se julgando integralmente. Eu acho que a câmera é um pouco mais positiva, porque com a câmera você desliga um pouco, só que a câmera você vai ter que se acostumar a olhar na lente. Mas é um foco fixo, e você se acostuma com o foco fixo. Só que o espelho também é um excelente exercício. Às vezes você não tem alguém para praticar dentro de casa, ou não tem abertura com seus familiares para fazer isso, mas você vai na padaria, você vai pagar conta, você vai comprar remédio. Quando você for nessas situações, experimente olhar para a pessoa, se conectar com a pessoa. Lembrei o que eu queria falar, Otávio. Geralmente, processo seletivo e prova oral, a gente acha que a outra pessoa está ali buscando uma falha para te dar uma rasteira. Que é, como você falou, e depois contextualizou, que não é uma guerra, mas a gente acha que é uma guerra. Que a outra pessoa está ali esperando para te pegar com a boca na botija com erro. Esperando para te dar a rasteira. Só que não, gente. É um momento de se conectar. O cara só quer saber se você está conectado com a prova. Então, se conecta com ele, se conecta com a prova. Ele não está ali para te prejudicar. E parece óbvio, gente, mas na hora esses sentimentos vêm. Poxa, essa pergunta, esse cara não para de me olhar, isso, ele tá com a cara tensa. Às vezes é a cara dele. Tem gente que é assim normalmente, tem gente que é assim, tem gente que é assim. Você tem que se acostumar para que isso não seja a causa do seu olhar. A causa do seu olhar está dentro de você. Você só vai estabelecer essa conexão com a pessoa. Viu? Como controlar a ansiedade? Ah, deixa eu só falar essa da ansiedade. Não, ótimo, desculpa. ótimo. Não, Como perfeito, controlar era a essa. ansiedade? Ah, mas falou, Jean, esse aqui é Carlos? Ou tem duas? Não, é essa mesmo. Como controlar... então fala da sala aí. A gente já sai da sala com a nota, Otávio? É o do Jean perguntando. Não, você não sai, mas você sai sabendo mais ou menos como que você foi, porque você vai ter ideia. Só que eu queria justamente essa para você, que é controlar a ansiedade minutos antes. Dada a situação que você está confinado numa sala com outros integrantes, né? Todo mundo ali não tendo mais aquela interpretação de que somos concorrentes, mas sim estamos aqui para um auxiliar o outro e daqui a pouco seremos testados da mesma maneira e essa etapa é meramente eliminatória, é você com você mesmo. Uhum. Eu acho que é muito de encontrar e sentir como que você está no dia, Carlos. Primeiro, entender que a respiração é o nosso canal de conexão mais firme, mais forte e mais profundo que existe. Busque por exercícios de respiração no Google. Você vai ver uma respiração que chama respiração quadrada, que é inspirar por 4 segundos, retém por 4 segundos, expira por 4 segundos, retém por 4 segundos antes de respirar de novo e vai fazendo isso. Por que isso é importante? Isso normaliza a oxigenação do corpo, mas, ao mesmo tempo, tira o seu foco, que às vezes está na ansiedade, o seu holofote todo está focado no problema, e isso traz o holofote para a respiração, para a conexão. E o que eu disse para entender do seu perfil é observar se você está com necessidade de interação. Não interage por educação e nem interage por interagir. Se você sentir que nesse dia você está mais introspectivo, respeite isso, trabalhe a respiração, a mentalização, recrie as cenas, crie as cenas da entrevista dando tudo certo. Isso vai te colocar num movimento legal. Mas sentiu vontade de interagir, tem alguém que está toda hora olhando para o lado, buscando alguém para conversar, senta do lado dessa pessoa, ao mesmo tempo você consegue concentrar na respiração enquanto respira, ou sentiu vontade de respirar, aqui, dá licença que eu vou só para um momento ali mais interno, fazer minhas orações, minha respiração, mas boa sorte para você e tal. Ou teve vontade de ficar conversando, conversa, só
dá movimento que o seu corpo está pedindo. Ele está pedindo introspecção, seja mais introspectivo. Ele está pedindo extroversão, ache alguém para trocar ideia, desde que exista esse alguém. Não seja também o chato que vai lá, e aí, tal, e o cara tá lá na dele, com a mão assim na frente, rezando, você chega dando tapa nas costas. É grotesco pensar nisso, né? Mas leia o momento e o que o seu corpo está pedindo. Ótimo. O pessoal tem falado aqui o Diógenes está falando na ideia de você estar preparado te dá leveza. Mas é aquilo de ressignificar, não é, Christian? Se você ressignifica aquela situação e fala, não, eu estou preparado e sou capaz de vencê-la, isso te conforta, não é? Deixa eu ler aqui. Tem o prisma que, quando está preparado, faz ter leveza. Os momentos que tive na universidade, quando não preparei adequadamente, senti mais tremo. A preparação, ela tem muito da questão de que você está consciente que você se preparou. E cada vez que você se prepara, é como se você colocasse um tijolinho nas suas bases. Você vai fundamentando. E aí você não fala, eu sei porque eu sei. Você diz, eu sei porque eu estudei tantas e tantas horas, fiz tantas e tantas questões, treinei e ensaiei por áudio tantas e tantas vezes. Isso não é nem tão consciente, mas o seu inconsciente sabe o que você vivenciou. Só que a questão da banca, ela põe um elemento externo que você tem que lidar com ele. E aí você tem que racionalizar essa questão, como a gente estava falando aqui, e entender. A leveza é primordial. Eu acho que a leveza é o que a gente mais deve buscar. E um exercício muito prático para a gente trazer leveza para o momento, a hora que a gente ficar assim, estou ansioso por, sinto medo de, isso me trava. Você vai fazer a conversão, sinto amor pelo antônimo. Qual que é o antônimo de examinado? Talvez conexão. Eu sinto amor por me conectar com isso. Sinto amor por estar buscando o meu sonho de ser policial. Sinto amor por ter estudado. É a questão do holofote. Em vez de você olhar para o problema, você olha para um caminho frutífero. O problema te move e te traz problema. O caminho frutífero, ele pode até não te deixar se sentir no bambambam, mas ele não te prejudica, pelo menos. Então, o pessimismo ele sempre é ruim nesse momento. Ah, não, tem que ser pessimista, vou esperar a pior pergunta, porque se ela vier, eu vou dar conta. Isso é ruim, porque você já entra todo armado, e aí vem uma pergunta como a do poder policial, que não é tão difícil, né, Otávio? Eu consegui organizar mais ou menos a resposta, você não fica assim, não, deve ter alguma coisa, eu tenho que me preparar para o pior. É o que eu falei, otimismo caprichoso, se prepara para o melhor, fazendo o melhor que você pode. É basicamente isso. Respondi a pergunta, Otávio? Perfeitamente, positivo. Eu acho que o pessoal não está tendo muita dúvida mais não, que eu acho que a gente conseguiu esgotar bem o tema também, né? A gente Não, falou massa, dos principais problemas, tentou tranquilizar a galera, viu que não é um bicho de sete cabeças. E não ter muitas perguntas quer dizer que a gente, de certa forma, foi assertivo nos problemas que nós nos colocamos, né? Então, é provável que a gente tenha sido claro. Te agradecer sim, imensamente por ter comparecido aí, ter compartilhado esse tempo conosco. E ser sempre bem-vindo no canal. Eu sempre pretendo agregar aí no seu também, na medida do possível e como eu puder agregar. E parece que já está até encerrando a live aqui, contando 1 minuto. Tá. Despede do pessoal. E, gente, seguir o Christian. Ele é um professor excepcional de oratória. A gente formou junto na faculdade. A ascensão dele, o reconhecimento do público dele é fenomenal. Um abraço, Christian. Ô, gente, muito obrigado. Eu gostei muito de ver a participação da galera, o número de perguntas para você no inicinho. Pessoal, eu e o Otávio fizemos uma live sobre produção de conteúdo, que está lá no meu Instagram. Produzir conteúdo e prova oral tem o mesmo cerne, é verbalizar, externalizar conhecimento. Dá uma olhada nessa live que pode ter algum insight que te ajude. E, por favor, não deixe de salvar essa live para revisar antes das provas, porque com certeza vai te deixar bem. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Se alguém tiver alguma pergunta específica, me manda lá. Vou responder por vídeo, que o Otávio me ensinou a fazer isso. E a gente segue conectado. Tamo junto, viu, meu parceiro? Um abraço, obrigado. Aí eu clico em encerrar, né? E depois salvar no IGTV. Encerrar, aí já vai aparecer a tela direto. Aí salvar no IGTV. Não tem muito não erro, tem não. aquilo de deixar salvo 24 horas mais não, né? Não, isso aí acabou. Ou você clica em excluir, talvez baixar a live ou deixar no IGTV. Só que Beleza. deixa no IGTV também, mesmo que você queira baixar, porque na extensão do Chrome você baixa ela depois. Ah, ótimo. Vamos tirar uma live aqui, sei lá qual é o nome disso, uma foto. Print. Um print. Valeu, Christian.
Valeu. Até mais. Tamo junto, irmão. Sucesso. Tamo junto, um abraço.